continuam se propagando entre os protestantes franceses, sendo difícil determinar, atualmente, o grande número dos que aceitaram nossas ideias. As linhas principais da doutrina espírita são encontradas no pensamento dos mais importantes representantes do protestantismo. O pastor C. Wagner, recentemente desencarnado, após uma fecunda vida terrena, encontra-se nessa situação, tendo sido também um dos homens que exerceram a mais salutar influência sobre o nosso tempo e a nossa pátria. Todos conhecem seus livros. A Vida Simples, A Juventude, O Amigo, etc., nos quais se eleva aos mais altos píncaros morais, num estilo colorido, quente e comovedor. Tais obras, porém, são apenas um reflexo de sua brilhante alma. Para um julgamento completo, seria preciso ouvirmos seus discursos improvisados e animados pelo sopro da inspiração. Antes da guerra, era pacifista no sentido cristão, mas, aos nossos primeiros reveses, despertou nele um imenso sentimento patriótico. A leitura de seus últimos sermões é consoladora. Neles se nota o grito do sofrimento humano misturado aos acentos da mais nobre fé religiosa. C. Wagner afastou-se de qualquer espírito sectário e possuía amigos em todos os campos, entre os padres católicos, os rabinos e os livres pensadores espiritualistas. Também o espiritismo não lhe era desconhecido, porque, em 21 de fevereiro último, ele me apresentava seus pontos de vista nos seguintes termos. Acredito, do fundo da alma, na presença de nossos queridos invisíveis. Sinto sua habitual companhia, ando cercado de seu pacífico e sorridente cortejo. Em sua memória, gosto de cultivar o que eles amaram e agora, quando tantos jovens heróis passaram a fronteira que serve de limite ao mundo espiritual, considero toda obra justa e boa como um depósito que eles nos legaram e que se tornou sagrado graças ao seu sacrifício. A nobre comunhão entre vivos e mortos, a continuação, entre nós, da influência dos que nos antecederam, a perspectiva de uma ascensão das criaturas, através das dores, dos erros e das faltas, para uma evolução superior, um aperfeiçoamento do que apenas começou em nós, tudo isso é para mim uma fé viva, que peço a Deus me seja aumentada, diariamente. Pelo Evangelho, amplamente compreendido e praticado, e por todos esses anseios que acabo de apresentar, sinto-me bem perto de vós, que não excluís ninguém, que tudo esperais e que dais ar e luminoso horizonte ao quadro da vida. A Suíça de fala francesa não cansou de se preocupar com os problemas psíquicos, desde os trabalhos de Adi Gasparini e do professor Thury. A Universidade de Genebra, que possui uma faculdade de teologia, protestante, convidou-nos, em 1892, para 2 conferências públicas sobre o Espiritismo. Foram realizadas nos dias 7 e 10 de novembro, no anfiteatro denominado Aula, tendo havido uma terceira, no Cassino de São Pedro, onde foram lançadas as bases da Sociedade de Estudos Psíquicos de Genebra, que teve como presidente, por muito tempo, o nobre professor Daniel Metzger, o qual, curiosamente, segundo a opinião de um espírito digno de fé, era a reencarnação de Calvino. Os trabalhos dessa sociedade são dos mais notáveis e, por ocasião do Congresso Espírita de Genebra, em 1913, possuía cerca de 200 membros, quase todos da religião protestante. O professor Th. Flournoy, professor universitário protestante, dedicou 2 grossos volumes ao estudo do Espiritismo, onde apresenta mais fantasia do que ciência imparcial. Cabe, entretanto, reconhecer que, em seus arquivos de psicologia, sua incredulidade, zombeteira no princípio, diminuiu pouco a pouco, chegando a uma prudente reserva, dirigindo até elogios a sábios ingleses como Miles e Lodge. Seu colega, pastor G. Fouquet, professor da Faculdade de Teologia da Universidade, num alentado livro intitulado Os Problemas de Além-Túmulo, vai muito mais longe, escrevendo, na página 141. O pensamento espírita se mostra excelente para confortar a emoção e a dor das separações, produzir a resignação e a compreensão, suavizar o aguilhão do luto e nos reconciliar com a morte. O autor aceita a doutrina das vidas sucessivas e da reencarnação como uma hipótese importante de interesse, por suas consequências e aplicações. Ele se estende sobre esse assunto e diz, na página 252. Uma só vida na Terra não pode, certamente, proporcionar ao espírito um desenvolvimento integral e o progresso completo a que o espírito tem direito. Ninguém alcançou a perfeição ficando muito distante disso. Lícito, portanto, e afirmar que ninguém chegou ao final de sua educação,
de suas provações e de suas experiências, sendo que a morte, que não tem o poder milagroso de acabar tudo, de levar tudo à perfeição, conduz a alma para uma nova vida de atividade e de progresso. Em seguida o autor examina de que maneira se pode produzir essa nova existência e declara: a alma retornará à Terra, reencarnada em um novo homem, para receber aqui uma educação diferente e apropriada, isso porém depois de um intervalo mais ou menos longo na vida espiritual. É a teoria das vidas sucessivas ou da pluralidade das existências terrenas. Mais adiante ele acrescenta: não é totalmente impossível que a reencarnação na Terra apresente, algumas vezes, as condições mais favoráveis. O Sr. Fouquet aproxima-se de nós em outros pontos. Tratando dos fenômenos mediúnicos, declara que pelo subliminal ficamos em relação com todo o mundo espiritual. No caso de certas enfermidades, a vida psíquica fica mais intensa e mais bela, parecendo desejar e predizer que a morte não ameaça e nem a poderia atingir. Em face a essas declarações, o leitor se admira vendo o autor aceitar, finalmente, o ponto de vista atual, opinião em moda em alguns meios teológicos protestantes, isto é, a teoria de Sabatier sobre a imortalidade facultativa, segundo a qual nem todas as almas sobrevivem depois da morte, mas somente as que conseguiram o suficiente estado de coesão das faculdades e da consciência. Ora, não se podendo concretizar tal estado, exceto em determinado grau evolutivo, após uma série de vidas, resultaria daí que a grande parte das almas mais jovens, as criadas recentemente, desapareceriam e, com um só golpe, grande parte da humanidade póstuma seria eliminada. Eis a que resultado chega uma concepção puramente imaginária, que não se apoia em prova alguma, em nenhuma verificação. É lógico que o Sr. Fouquet desejou respeitar os objetivos e os sentimentos que vigoram em seu derredor, agradar os interesses ou as simpatias, mantendo boas relações com os que o rodeiam. Tendo estudado o espiritismo nos grupos de Lyon, tem sua opinião a respeito do assunto, mas não se atreveu a afirmar plena e firmemente o que de fato pensava. Quem sabe algum dia se lamentará por não ter seguido o belo exemplo dado por Benezet e por C. Wagner. Seja como for, devemos destacar sua franqueza e também aprovar suas boas intenções. Em muitos ambientes a mentalidade dos homens da Igreja está sendo trabalhada pelo Espiritismo e, apesar das resistências e dos obstáculos, sua luz penetra lentamente, porém com segurança, através do labirinto e da escuridão dos dogmas. Sendo o Espiritismo a forma e a expressão do mundo invisível, ele representa a mais respeitável das tradições filosóficas e religiosas, tanto a verdade antiga como a mais moderna, destacando-se como a fonte de onde surgiram todas as religiões e onde elas devem se fortalecer e restaurar nas horas decadentes, aurindo nova vida. É o socorro que o céu manda para a terra e o instrumento pelo qual o pensamento e a ciência se encaminham para uma síntese cuja base serão os fatos mediúnicos, cuja coroa serão as alturas do progresso e cujo ensinamento refletirá tudo quanto represente a eterna beleza da alma e do mundo. 19. O Espiritismo e a Filosofia Contemporânea. Novembro de 1918. Apresentamos, em largos traços, a rápida marcha e o progresso do Espiritismo, durante 50 anos, em todos os domínios do pensamento, isto é, na ciência, na experimentação psíquica, na literatura e até no seio das igrejas. Falta-nos analisar qual foi a sua influência no movimento filosófico contemporâneo, particularmente na filosofia da escola. Notemos que esses resultados foram obtidos fora de qualquer organização espírita, sem outros meios de ação ou outros recursos, a não ser o próprio poder da verdade sem qualquer outra direção, a não ser a que promana do além. Porém, será esta, provavelmente, a mais segura e a mais eficaz, porque, melhor que os recursos humanos, pode vencer os preconceitos, as rotinas e os mais obstinados contraditores. Na verdade, todos os que trabalharam com persistência pela divulgação do Espiritismo sentiram-se ajudados e amparados pelo mundo invisível. Quanto à obra filosófica realizada nesse meio século, não passaremos em revista todos os seus sistemas, para não sairmos do limite deste estudo, tão somente perguntaremos qual a parte que se deve atribuir à ideia espírita no ensino oficial. Declaremos, inicialmente, que durante esse período as teorias materialistas não pararam de retroceder e que o espiritualismo tende a substituí-las. Atualmente, o ensino oficial se baseia na filosofia de Henri Bergson, cuja influência aumenta cada vez mais no exterior ao mesmo tempo em que sua ação sobre os espíritos se torna mais intensa em nosso país.
As ciências psíquicas são familiares a Bergson, que seguiu com atenção o seu desenvolvimento. Ele é o autor de um artigo no Boletim do Instituto Geral de Psicologia, de janeiro de 1904, sobre a visão de clarões na obscuridade pelos sensitivos. Sua filosofia não é um sistema que se junta aos anteriores. É original e profunda, representando uma verdadeira revolução no mundo do pensamento. Desde Spencer estava aceito que a inteligência é a principal faculdade, o mais seguro meio para se conseguir o conhecimento e abranger o domínio da vida e da evolução. Ora, Bergson prova que a inteligência, que constitui uma emanação da vida, por si só é impotente para abranger a vida e a evolução, porque a parte não pode abranger o todo, nem o fato reabsorver sua causa. Então o que fez ele? No lugar da inteligência coloca a intuição, e isto constitui um acontecimento da mais alta importância na psicologia, pois a maior parte das faculdades mediúnicas, a clarividência, a premonição e a previsão dos acontecimentos, se prende à intuição. No dia em que a ciência achar um método prático para desenvolver essa intuição, ela se aproximará dessas faces misteriosas da alma humana, com as quais esta se limita com a presciência divina e pelas quais se revelam sua íntima essência e sua imensa evolução. Com o desenvolvimento dessas faculdades, podemos entrever o aparecimento de uma raça de homens que nos superará em poder, tanto quanto o homem atual supera o pré-histórico. Então a alma humana se apresentará com toda a sua grandeza. Veremos que ela possui profundos mananciais de vida, onde sempre pode retemperar-se, e que possui picos iluminados pela luz da eterna verdade. A alma humana é um mundo. Conhece o esplendor das alturas e a vertigem dos abismos. Possui precipícios em cujo fundo rugem as torrentes das paixões. Contém filões plenos de riquezas, e seu destino consiste exatamente em valorizar todos esses tesouros escondidos. O estudo da obra de Bergson nos mostra, em certos pontos, semelhanças notáveis com a doutrina espírita. A vida da criatura, afirma ele, é o resultado de uma evolução anterior ao nascimento. Existe um encadeamento, uma continuidade na transformação, no progresso e, ao mesmo tempo, existe uma conservação do passado no presente. Bergson admite, como nós, que esse passado está gravado na consciência profunda e marca a evolução paralela do ser orgânico e do ser consciente. Aqui estão os termos com os quais define essa evolução. O progresso é constante e prossegue indefinidamente, o progresso invisível, sobre o qual o ser visível se sobrepõe no espaço de tempo que percorrerá na Terra. Quanto mais mantemos a atenção nesta continuidade de vida, tanto mais veremos a evolução orgânica aproximar-se da evolução consciente, em que o passado atua sobre o presente, para dele fazer brotar uma nova forma, que é resultante das anteriores. Sem dúvida, isso é transformismo, porém de tal forma espiritualizado, que se aproxima de uma maneira perceptível da filosofia das vidas sucessivas. Essa noção das existências anteriores vem afirmada e precisada em numerosas páginas de Bergson, das quais vão aqui alguns trechos. Que somos nós, que é o nosso caráter senão a condensação da história que temos vivido desde nosso nascimento, e mesmo antes dele, pois que já trazemos conosco disposições pré-natais. A vida é o prosseguimento da evolução pré-natal e a prova disso é que muitas vezes fica impossível afirmar se estamos tratando com um organismo que envelhece ou com um embrião que continua a progredir. Voltamos a encontrar em Bergson a concepção espírita da vida universal. O universo não está feito, porém se faz sem cessar, crescendo, sem dúvida, indefinidamente, pela junção de novos mundos. É possível que a vida se manifeste em outros planetas e também em outros sistemas solares, sob formas que não imaginamos, em condições físicas que nos parecem, no ponto de vista de nossa fisiologia, inteiramente desconhecidos. Segundo Bergson, o princípio da evolução não está na matéria visível e sim na invisível. Ele declara: todos os novos dados científicos tendem a transpor a evolução, elevando-a do visível para o invisível. Pode-se observar que Bergson, na sua obra, fala constantemente da vida e muito pouco da morte. Nenhum filósofo parece ter se preocupado menos com esse passageiro acidente que não põe fim a nada. Para ele, como para nós, a vida triunfa e reina, soberanamente, tanto antes como depois da morte. Também sobre o livre-arbítrio, a opinião de Bergson está de acordo com o que sempre sustentamos. Afirma ele: a finalidade da vida é colocar a indeterminação na matéria. Indeterminadas, quero dizer imprevisíveis, são as formas que ela cria no correr de sua evolução. Também cada vez mais indeterminada,
isto é, cada vez mais livre, é a atividade para a qual essas formas devem servir de veículo. Mais adiante acrescenta: a liberdade não é absoluta, admite graus. Somos livres enquanto somos nós mesmos, isto é, em nosso estado de personalidade profunda, porém somos determinados enquanto pertencemos à matéria e à extensão. A personalidade humana é um jato vivo de incontrolável liberdade. A liberdade constitui um fato de experiência interna, uma coisa sentida e vivida, não raciocinada. Em síntese, nota-se que o bergsonismo, como a doutrina dos espíritos, dá ao homem mais força para viver e para agir, ligando-o mais intimamente a tudo quanto vive, ama e sofre no mundo. O materialismo isolava inteiramente o homem. Na engrenagem da máquina cega do mundo o homem se sentia reduzido a nada. Porém a ideia muda. Assim como o menor grão de pó é solidário com o imenso sistema solar, assim também todos os seres vivos, desde as origens da vida, através dos tempos e lugares, não fazem outra coisa senão tornar mais perceptível uma direção única e invisível. Estão sujeitos uns aos outros, interligam-se e obedecem a um formidável impulso, como uma imensa caravana que marcha através do tempo e do espaço, transpondo os obstáculos e desdobrando-se para além de todas as mortes. Não existe aí algo de novo na filosofia oficial que, até agora totalmente impregnada de intelectualismo, estava tolhida diante do problema da criatura. Félix Lidantec e sua escola buscavam a vida somente na matéria, porém Bergson, colocando mais alto a inteligência e a vida, reabilita, de algum modo, o mundo vivo, encontrando o laço que prende as doutrinas ocidentais às da Grécia e do Oriente, as crenças de nossos pais, aquela filosofia celta, resumida nas tríades e às quais se terá de voltar, sem dúvida, algum dia. E, quer Bergson tenha conseguido suas ideias nos seus estudos psíquicos, quer nas inspirações de seu próprio gênio, o fato não é menos notável, no ponto de vista da semelhança das doutrinas, principalmente no que toca às suas vastas consequências morais e sociais. Terminando sua magistral obra A Evolução Criadora, Bergson insiste na relatividade dos fatos e na sua impotência para nos darem apenas uma concepção parcelada da natureza. Ataca com vigor os pontos de vista arbitrários de Herbert Spencer, que a ciência adotou. Não se pode raciocinar sobre as partes como se raciocina sobre o todo. O filósofo deve ir mais além do que o sábio. A inteligência extrai os fatos desse todo que é a realidade. No lugar de afirmar que as relações entre os fatos formaram as leis do pensamento, posso bem imaginar que a forma do pensamento é que determinou a configuração dos fatos percebidos e, consequentemente, suas relações entre si. Termina da seguinte forma: a filosofia não é somente a volta do espírito para si mesmo, a coincidência da consciência humana com o princípio vivo de onde ela emana, um contato com o esforço criador, ela é o aprofundamento da transformação em geral, o verdadeiro evolucionismo e, por consequência, o verdadeiro prolongamento da ciência, com a condição de que se compreenda por esta última palavra um conjunto de verdades constatadas ou demonstradas, e não certa escolástica nova que apareceu, durante a segunda metade do século XIX, em torno da física de Galileu, assim como a antiga escolástica o havia feito em torno de Aristóteles. Todos os espíritos abalizados se impressionarão com a concordância que há nesse ponto entre as maneiras de ver de Bergson e as expostas por Allan Kardec. Realmente, em matéria de espiritismo, o codificador nunca desejou separar a doutrina dos fatos, mas ainda há entre nós quem desejasse limitá-lo a um campo experimental. Isto nos leva a considerações especiais quanto à doutrina dos espíritos. Ninguém discute que os fatos sejam a base do espiritismo, a prova da sobrevivência da alma após a morte. Todavia, atrás deles existe toda uma revelação. No espiritismo o fato não se produz sem um ensinamento, sempre que o fenômeno obtido seja de ordem um tanto elevada. Os espíritos não procuram comunicar-se conosco a não ser para nos instruírem e nos iniciarem nas grandes leis do mundo espiritual, cujo conhecimento é muito importante, principalmente nos momentos de provação. Foi assim que Allan Kardec compreendeu e sentiu o espiritismo e porque, em sua obra, ele reúne intimamente a doutrina e a ciência. Procedendo assim, ele não atendia a uma vontade pessoal, porém a uma necessidade e à própria natureza do que ele estudava. O poder de ação, o papel social do espiritismo não se deve a que ele atende, simultaneamente, a todas as necessidades da alma humana, às múltiplas e importantes urgências do momento atual. O espiritismo se dirige, ao mesmo tempo, ao cérebro e ao coração, à inteligência, à consciência e à razão.
O que forma o poder e a eficácia do Espiritismo é que as satisfações intelectuais e morais que ele nos apresenta e os ensinamentos que nos proporciona formam, no seu conjunto, majestosa unidade e uma soberba síntese científica, filosófica, moral e social. Qualquer doutrina que não busque esses diferentes fins carecerá de equilíbrio. A moral que provém do cérebro é estéril, só a do sentimento e do coração pode tornar o homem realmente humano, acessível à piedade, compassivo para com todas as dores e dedicado a seu próximo. Não há dúvida de que devemos estudar os fatos dando-lhes a merecida importância, porém, como pretende Bergson, mais além e bem mais alto que os fatos, deve-se verificar a meta para a qual, por seu intermédio, nos conduzem as forças invisíveis pelas ásperas sendas do destino. Portanto, o Espiritismo não é apenas o fenômeno físico, a dança das mesas, como ainda parecem acreditar alguns homens. Ele é todo um esforço do além para tirar da alma humana suas dúvidas e suas enfermidades morais, obrigando-a a ter plena consciência de si mesma, realizando seus gloriosos fins. O Espiritismo é o raio de esperança que vem aclarar nosso sombrio universo, nossa terra de lama, sangue e lágrimas. É o raio luminoso que vem clarear as habitações miseráveis, penetrando nas residências tristes onde a desgraça habita e onde gemem os que padecem. O Espiritismo é o chamado do infinito. São as vozes que chegam para proclamar o mais nobre e mais poderoso ideal que o gênio humano já sonhou. Atendendo a esses apelos, a essas vozes, as frontes curvadas sob o peso da vida se levantam e os desesperados, os náufragos da existência cobram ânimo, vendo, no sombrio céu de seu pensamento, brilhar uma aurora que anuncia novos tempos, tempos bem melhores para a humanidade. O Espiritismo é a comunhão das almas que se chamam e se respondem através do espaço. Graças a ele chegam até nós notícias dos que foram nossos companheiros de lutas na Terra. Pensávamos tê-los perdido e eis que nos sentimos ligados a eles novamente. É uma grande alegria saber e sentir que estamos vinculados àqueles a quem amamos, unidos através dos séculos, porque a morte é apenas uma ilusão da vista e toda separação é só passageira e aparente. Não nos sentimos apenas ligados a eles, porém a todas as almas que povoam a imensidão, porque o universo é uma grande família. Nos milhares de mundos que giram nos espaços, por toda parte, possuímos irmãos e irmãs que estamos destinados a encontrar e conhecer algum dia e por toda parte existem almas com as quais continuaremos nosso progresso, debaixo de leis sábias, profundas e eternas. O sentimento e o poderoso instinto da vida e da solidariedade universais despertarão, aos poucos, em nós. Através desse meio, sentir-nos-emos vinculados aos mais humildes como aos mais nobres espíritos, sentir-nos-emos na mesma categoria dos heróis, dos sábios e dos gênios, teremos a possibilidade de nos reunirmos com eles na luz, quando também houvermos trabalhado, lutado, padecido e merecido. Finalmente, o Espiritismo é toda a movimentação da vida invisível, um universo vivo, até bem pouco ignorado, exceto por alguns poucos, e que sabemos e sentimos que existe, agita-se, palpita, vibrando em nosso derredor e enchendo o espaço com radiosos pensamentos, pensamentos de amor e inspirações geniais. Cada vez mais, iremos senti-lo vivendo e agindo, graças ao desenvolvimento de faculdades que se multiplicarão, crescerão e se tornarão comuns a um grande número de pessoas. Dessa forma, conseguiremos também a valiosa certeza da proteção, do amparo que do além estende-se sobre nós, a prova de que a solicitude do alto envolve todos os peregrinos da existência no seu penoso jornadear terreno. Na luta que está sendo travada para o progresso da humanidade, a grandiosa batalha das ideias, o Espiritismo é o mais forte dos combatentes, porque nele se reencontram a vida e a morte, a terra e o céu se reúnem e se ligam para as lides do pensamento. Lutemos, portanto, com nobreza, habilidade e prudência, porque o mundo invisível está conosco. Elevemos o nosso brado de esperança e confiança na justiça eterna e consciente que governa os mundos. Acreditemos, esperemos e trabalhemos. 20. Nascimento de um mundo novo. 1º de dezembro de 1918. A análise que acabamos de fazer em nossos 5 artigos nos mostrou como, no decorrer de 50 anos, o Espiritismo criou para si um lugar de destaque em todos os domínios da atividade humana. A grande onda que varreu tantos erros e ilusões recolocará muita coisa em seu lugar e a França recuperará seu papel, sua missão histórica e a compreensão de seus verdadeiros rumos, isto é, espalhar ideias, verdades e luzes pelo mundo.
Os nobres espíritos que zelam por ela e a livraram do perigo aguardam apenas o momento apropriado para utilizar todo o seu poder e encaminhá-la na rota do seu destino. Como já vimos, já se anuncia a enorme reação espiritualista contra o materialismo e a indiferença do passado e, dentro desse movimento intelectual, o espiritismo está conclamado a desempenhar um grande papel. Os estudos que ele promove e as convicções que estabelece nunca foram tão oportunas como agora, porque só uma elevada compreensão do mundo, da alma e da vida pode propiciar a serenidade de espírito e a força moral indispensáveis para suportarmos as provações do tempo atual, olhando confiantes para o futuro. Ao iniciar a guerra, a Alemanha e a Áustria não calculavam o abismo de dores que iam produzir e hoje não são apenas os gritos das vítimas que se ouvem, mas também vozes de reprovação surgem de todos os quadrantes do mundo. Todas as potências morais se levantaram para acusar e condenar os autores de tantos males. A consciência humana lançou sua opinião infalível e deseja uma paz baseada na justiça, que garanta a punição dos culpados e impeça a repetição de calamidades semelhantes. Graças ao socorro espiritual, o horizonte se aclara, pouco a pouco, e os acontecimentos tomam direção favorável à causa do direito. O atual conflito, que poderia ter trazido para a humanidade uma fase de decadência e aviltamento, promete ser um meio de recuperação, desempenhando a França, nessa obra, um importante papel. Ela se destaca aos olhos do mundo pela extensão de seus padecimentos e sacrifícios. Há muito tempo seus inimigos lhe haviam preparado a ruína e o esmagamento. Todavia a França está de pé, renascendo sempre. Ela segue levando ainda nas dobras de sua bandeira uma grande parte do futuro humano. Resgatada de seus erros e de suas ambições desregradas, ela hoje representa o direito dos fracos e os sagrados direitos do pensamento. Dessa forma todos os povos livres voltam seus olhos e suas esperanças para a França e seus aliados. Se ela fosse vencida, seria o fim da independência de todos, mas com a vitória francesa, o pensamento adquirirá seu livre curso e se espalhará com intensidade sobre a terra ensanguentada. Vemos também o nascer de um novo mundo. Tudo quanto está reservado para viver e crescer se realiza com sangue e lágrimas, vendo-se surgir as formas ainda vagas e imprecisas de uma humanidade restaurada pela dor, no meio das convulsões de uma guerra terrível. As grandes nações aliadas, no começo divididas por interesses econômicos e que, sem os atuais acontecimentos nunca se compreenderiam, aglutinaram todos os seus recursos e meios de ação para enfrentar o perigo comum, chamando para seu lado a maior parte dos povos do mundo. Isso determina um entendimento das inteligências e dos pensamentos, uma reunião de caracteres e vontades, plenas de consequências para o futuro do mundo. Os povos se dirigem para uma solidariedade real e ativa, para uma organização mundial que parece ser a última fase da evolução e do direito. Uma ordem de coisas se estabelece, primeiro uma ordem econômica, depois política e, mais tarde, filosófica e moral. Em virtude dos rápidos progressos feitos pelo Espiritismo na Inglaterra e na América, há uma promessa de que ele se tornará uma doutrina universal, fortalecendo a união de todos em um ideal comum. Até a Alemanha, decepcionada e obrigada a renunciar ao seu sonho de dominação brutal, será constrangida a participar do concerto das nações, ocupando apenas o lugar que merecer. Aí então a paz e a justiça poderão reinar sobre a terra. Dia virá em que teremos orgulho de haver vivido numa época que está preparando tão grandes coisas. Louvemos a Deus que sabe extrair a harmonia desse conflito de paixões e de ódios. Lutemos, cada um no limite de suas forças, para preparar melhores tempos para a humanidade. 21. O Reinado do Espírito. 15 de dezembro de 1918. Os frutos ilusórios e venenosos do materialismo podiam ser encontrados, antes da guerra, por toda parte ao redor de nós, tanto na política como na literatura e nos costumes. Foi necessário o terrível choque dos acontecimentos para que viessem à luz as heróicas qualidades do país, que estavam mergulhadas em uma espessa camada de interesses e de paixões egoísticas. Agora, finda a tempestade, os frutos venenosos não terão desaparecido de todo e é de temer que o conflito dos interesses e as lutas de classes, a ação surda e violenta das paixões prossigam e ainda tenhamos outros sofrimentos e outras provas para sofrer. A solução para tudo isso consiste principalmente na procura e na aplicação de um ideal nobre, que ajudará o homem a levantar os olhos e seus pensamentos acima das ambições terrenas.
Um país só é grande pela ideia que ele representa e não a ideia mais nobre que é do progresso individual e coletivo, a elevação de cada um de nós para esses píncaros eternos que são a sabedoria, a justiça e o amor. Nada mais belo que a colaboração crescente na obra do progresso universal. Entretanto, como interessar os homens por esse ideal, quando já houve pastores cruéis que, por um longo tempo, os mantiveram na ignorância de sua natureza e de seu importante papel? A tarefa será longa, trabalhosa e difícil, mas não há outro modo de despertar uma vida espiritual elevada e pura, de fazer reinar o espírito sobre a matéria. Faz 20 ou 30 anos que uma poderosa corrente encaminha os povos para uma democracia socialista, mas para que seja fecunda deverá realizar o reinado do espírito, respeitando a liberdade pessoal, que é sagrada, que é a própria garantia da nossa autonomia e cuja luz deve permanecer sempre em nossas almas. Se houvesse um constrangimento, uma violência, se espezinhasse a liberdade individual, o socialismo seria simplesmente uma forma de despotismo e chegaria aos piores excessos. Na Rússia temos um exemplo disso. A revolução, no início, era inspirada em sentimentos generosos, porém, pela opressão, despencou no abismo, transformando-se em uma forma de anarquia e pilhagem. O socialismo igualitário estaria em caminho errado, como já demonstramos em outros artigos. A igualdade não reside na natureza nem pode sobreviver na sociedade. A nivelação por baixo, como pensam certos utopistas, e a igualdade imposta pela força iriam suprimir as capacidades, isto é, todas as forças intelectuais chegariam ao reinado universal da mediocridade, ao fracasso da arte e da ciência, constituindo-se num retrocesso à barbárie. O socialismo materialista esqueceu uma coisa importante, que a alma humana necessita de esperança e fé, como o corpo precisa de alimentos. A democracia deve ser uma solidariedade estreita e fraterna entre todos, um esforço comum para o melhor, uma dedicação para nos elevarmos a uma vida mais digna e mais alta. Em tais condições, a democracia representaria um valor de ordem moral e teria sua sede nas consciências. Quanto ao ponto de vista dos interesses, a paz social só se adquire pelos sacrifícios voluntários daqueles que possuem os bens e pelas reivindicações justas e equitativas dos que, nada tendo, colaboram para estabelecer a riqueza pública. O socialismo não deve ser inspirado no ódio das classes, mas na simpatia e na benevolência. O ódio só gera o ódio, que só pode ser vencido pelo amor. Entretanto, para se alcançar esse alvo, todo o conjunto das leis e das instituições políticas serão impotentes. Não basta que se dirijam à inteligência e à razão, é preciso que atinjam, principalmente, o coração dos homens, deles suprimindo o egoísmo, a inveja e o espírito de dominação. Só existe possibilidade de triunfo pela divulgação de uma grande doutrina, alicerçada em provas concretas, que ensine a todos o dever, a responsabilidade moral, iluminando o caminho do porvir. Somente assim os conflitos terminarão e um melhor destino se preparará para a humanidade. Onde encontrar os trabalhadores para tal transformação, os colaboradores para o reerguimento espiritual e moral de nossa pátria? Iremos encontrá-los entre os homens que, durante 20 anos, prosseguem no poder? Quem os conhece bem garante que não, com raras exceções. A democracia deve ser conduzida por mãos honestas e puras e não por materialistas amantes do gozo, descuidados das leis superiores e do destino que o além lhe reserva. Talvez seja necessário aguardar a chegada de outra geração, o advento de novos homens que, rompendo as estruturas dos velhos partidos, instituam uma situação mais condizente com o real objetivo da vida e com as normas do progresso humano. De qualquer forma, já o afirmamos, cabe ao espiritismo desempenhar um grande papel, podendo, confiante, encarar o futuro, oferecendo desde já supremas consolações e incalculáveis esperanças para todos os corações sofredores. O espiritismo amplia a comunhão com o invisível e, ao mesmo tempo, torna mais real e mais forte. Por meio das faculdades mediúnicas e das revelações concordantes dos espíritos, conhecemos muito melhor as condições da existência no mundo espiritual. Os laços de amizade e de solidariedade que nos ligam aos mortos se ampliam e as duas formas de vida, visível e invisível, se juntam numa poderosa unidade. Todos os que praticam o intercâmbio com seus queridos entes desaparecidos, e o número deles é grande, sabem quanta ajuda e quantos elementos de renovação as relações com o além e túmulo introduzem em nossa mente e em nossa consciência. Os horizontes de nossa vida se ampliam, reduzindo-se às coisas da terra às suas justas proporções. Aprendemos a nos desinteressar de tudo que é fútil e vão,
colocando nosso alvo na conquista de bens espirituais indestrutíveis. A cooperação e a vida em comum com nossos entes invisíveis é qual um banho fluídico onde nossas almas se retemperam e robustecem. Nossos atos, nossos pensamentos e nossas percepções se modificam profundamente. A morte, por exemplo, perde todo o seu caráter fúnebre, todo o aparato de pavor com que as religiões, propositalmente, a envolveram desmorona e se esfuma. A morte passa a ser um retorno para a verdadeira vida, vida radiante e livre do espírito que não cometeu erros. É o descanso para o pesquisador fatigado e o refúgio de quantos sofreram e lutaram. O costume de conversarmos com nossos amigos do espaço e a ideia de que eles estão muitas vezes ao nosso lado, falando-nos, ouvindo-nos e se interessando por nossos trabalhos, nos obrigam a vigiar melhor os nossos atos. À medida que nos adiantamos sob suas inspirações, nossa compreensão da vida espiritual se torna mais profunda, o dever fica mais fácil de cumprir e o fardo das provações fica menos pesado. Aprendemos a nos libertar de mil submissões materiais, livrando-nos das ambições malsãs, dos ciúmes mesquinhos e de tudo quanto separa e desgraça os homens. Nas situações trágicas que atravessamos, o intercâmbio entre o céu e a terra, entre vivos e mortos, assume grandioso aspecto e consegue uma extensão e uma intensidade incalculáveis. As almas dos heróis que tombaram em defesa da pátria e de todos quantos ofereceram a vida em sacrifício para que o solo da França não fosse escravizado, a incomparável multidão desses espíritos que, em seus voos de glória, pairam sobre nossas cabeças, todos se associam aos nossos esforços, às nossas dores e ao nosso pranto. Não se trata de um caso isolado de Raymond Lodge. Em todos os lados as manifestações similares se multiplicam. Assim que acaba o período de perturbação, que acontece depois das mortes violentas, todos esses espíritos só possuem um pensamento: ajudar nossos soldados na luta gloriosa em que estão empenhados, exaltando-lhes o ânimo e sustentando-lhes o ardor impetuoso até que o inimigo seja rechaçado para além de nossas fronteiras. No momento atual, os médiuns videntes podem admirar esse espetáculo impressionante de duas humanidades que se juntam num esforço supremo para salvar a França e o mundo dos dolorosos ataques da águia germânica. E esse grande movimento não se extinguirá quando a guerra terminar, porque as forças espirituais que estão em atividade continuarão a intervir, não mais em uma luta armada, mas para levar adiante a obra pacificadora e restauradora por excelência. Por seus abusos e excessos, a humanidade criou fluidicamente, em seu derredor, um círculo fatal que só poderia ser rompido por um choque violento. Em lugar de reconhecer seus próprios erros como a causa principal dos males que suportava, em lugar de buscar os remédios para esses males no estudo e na prática das leis eternas, a humanidade se agarrou ao sensualismo e à negação. E o choque se produziu, o choque que quebrou muitos egoísmos e destruiu muitas prevenções e rotinas, que tirou do antigo homem a roupagem de seu orgulho, possibilitando o seu entendimento das coisas divinas. Agora, as reformas e os melhoramentos individuais e sociais que não foram realizados na paz e na tranquilidade terão que ser executados na provação e na dor. Todos os que se opunham ao progresso do pensamento e da evolução moral irão desaparecer. Encarnarão, entre nós, espíritos elevados para a realização dos desígnios espirituais. Um poderoso sopro passará sobre o mundo. Os habitantes da Terra, unidos aos habitantes do espaço, trabalharão juntos a fim de preparar dias mais prósperos para o nosso atrasado planeta. Creio que devo acrescentar meu testemunho pessoal às considerações anteriores. No meu contato constante com os invisíveis, obtive inspirações e forças necessárias para realizar o que pude fazer de útil e bom no curso dessa vida, que já declina e se acaba. A colaboração dos nobres espíritos do espaço me proporcionou os principais elementos de minha obra de divulgação. Nesses contatos diários, consegui muitas provas de identidade, minha fé e minha confiança aumentaram, ao mesmo tempo em que se iluminava minha vida interior. Acostumei-me a me desprender das superficialidades do mundo, colocando meus afetos e meu objetivo no além. A idade já chegou, trazendo consigo seu cortejo de enfermidades, meus meios de ação se debilitam e um sombrio véu se estende sobre meus olhos. Perdi a excelente médium por meio da qual me comunicava com os meus guias e protetores invisíveis, mas os sinto constantemente à minha volta e ainda percebo as irradiações de seus pensamentos e de seus fluidos. De agora em diante, nada mais desejo do que me juntar a eles, quando Deus quiser, para viver com eles na serena paz do espaço e na divina harmonia das almas e dos mundos. 22. Hosana.
1. 12 de novembro de 1918. A cidade está em festa. Tocam todos os sinos. Troa o canhão e escutam-se as músicas norte-americanas em todos os cruzamentos de ruas e estradas. A população inteira, num pensamento comum de libertação e de felicidade, aclama a assinatura do armistício, prenúncio da paz. Não só a velha cidade está alegre, mas toda a França vibra de entusiasmo. Das planícies do centro, dos vales do sul e dos bosques da Lorraine sobem os sons das fanfarras e os cantos de alegria. No espaço, incontáveis legiões dos que tombaram pela pátria se associam ao júbilo de um povo delirante. As harmonias do céu respondem às vozes da terra. O sofrimento de 52 meses terminou e, graças ao Espiritismo, aos guias invisíveis, às suas previsões e seus ensinos, tudo suportamos com paciência. Apesar das tristezas e angústias dessa longa guerra, até mesmo nas horas mais difíceis, por exemplo, na retirada da Rússia, nunca perdemos a confiança na salvação da pátria e no socorro do alto. Durante as peripécias da luta, uma poderosa corrente de forças espirituais nunca deixou de passar sobre a França e seus heróicos soldados, impulsionando-os e exaltando-os até levá-los, finalmente, para a vitória. Agora temos que reparar os males causados pela guerra, formar uma alma nova para a França. É necessário que a união nascida nas trincheiras, nos campos de batalha e na retaguarda, entre homens de todas as condições, se fortifique pela vontade e pelos esforços de todos. As lutas partidárias devem terminar diante da firme resolução de todos os franceses, trabalhar, com o mesmo empenho e um só coração, no reerguimento e regeneração do país. É necessário, principalmente, que uma nova fé eleve os pensamentos acima dos interesses egoísticos, fazendo penetrar nas consciências o sentimento do dever e das responsabilidades pessoais de quantos pretendam mostrar-se dignos do título de seres humanos. Para todos vós, vivos heróicos ou mortos gloriosos que combateram, lutaram e padeceram por nós, para todos vós, que garantistes o triunfo de justiça e da liberdade neste mundo que se teria tornado inabitável, caso a força brutal e a mentira tivessem prevalecido, para todos vós, um hino de reconhecimento, um tributo de admiração e a gratidão da humanidade inteira. Essa guerra é única na história do mundo, pelos recursos pérfidos e fratricidas que inaugurou, pela extensão mundial e grandes massas de tropas movimentadas. As dificuldades e complicações que ela originou só foram vencidas graças a esforços gigantescos. O tratamento imposto à Bélgica e à Sérvia por seus invasores levou-nos a acreditar numa bancarrota quanto ao mais nobre e ao mais sagrado que existe na consciência. Por outro lado, povos inteiros se lançaram na fogueira em prol da causa do direito, multiplicando-se os atos de heroísmo e de sacrifícios. Qualidades morais desconhecidas afloravam de tal forma que a dignidade humana se ergueu e se reabilitou. O rebaixamento dos caracteres, antes da guerra, era notável e evidente. Lamentavelmente, verificávamos quanto a nossa época era pobre em homens geniais, porém, na hora do perigo, numerosas falanges surgiram, enfrentando os riscos e a morte. Embora o orgulho, a falsidade e a crueldade se manifestassem em toda sua crueza, por outro lado, legiões de almas se elevaram de um salto até as alturas do sublime. A França assumiu resolutamente suas provações, subiu seu calvário e arriscou a vida em prol da salvação comum. A humanidade correu para sustentá-la, comovida por esse grandioso espetáculo. Apareceram os homens exatos e providenciais que Deus reserva para a realização de seus grandes desígnios, Wilson, Lloyd George, Clemenceau, Foch, que nada mais foram do que instrumentos do além, executores do plano divino, os agentes pelos quais a justiça superior se realiza com um brilho sem igual na história do mundo. Nosso século nada tem a invejar dos que o precederam, porque se mostrou maior que todos eles. Como, portanto, duvidar do futuro? Através do caos dos acontecimentos, sentimos que uma nova humanidade se esboça, as tradições de um passado de ferro e de sangue parecem definitivamente afastadas. As leis da consciência, paulatinamente, substituem as regras de uma política violenta e de uma força brutal que por muito tempo dominou nosso mundo ainda bárbaro. Os povos acreditam vislumbrar no horizonte a aurora de um tempo onde a justiça e a fraternidade reinarão. Sendo assim, um grande passo se dará no caminho áspero, porém sagrado, por onde se desenvolve a longa série de gerações humanas. Entretanto, não confiemos muito nisso. Longe, na grande Rússia,
permanece um perigo que ameaça invadir a Europa Central e alastrar-se pelo Ocidente. Existem ainda, em nosso atrasado planeta, muitos seres inferiores, ignorantes e passionais, para que a ordem e a harmonia se possam estabelecer de modo definitivo. Provavelmente, a luta recomeçará sob outras formas, criando outros heróis e outros mártires, e nelas legiões invisíveis se associarão aos nossos esforços e às provações que suportaremos. Trata-se de um combate universal do bem contra o mal, da luz contra as trevas e da verdade contra o erro. Por meio dele as almas se robustecem e desenvolvem suas latentes energias, escalam as ladeiras íngremes coroadas por cimos deslumbrantes. É o imenso concerto onde as contradições e os antagonismos ora se chocam, ora se fundem numa sinfonia quase sobre-humana. E nesse poderoso concerto há um canto que paira sobre todos os outros, a hosana, o canto triunfal daqueles que venceram e que, dos sofrimentos, das angústias e das lágrimas, souberam conseguir para suas almas mais riqueza de pensamentos, de sentimentos, de beleza e de grandeza. 2. 15 de dezembro de 1918. Já que a borrasca terminou e que a calma começa a renascer nos espíritos, analisemos seriamente, com sentimento quase religioso, os fatos que acabam de ocorrer e tentemos obter os altos ensinamentos que eles encerram. Em primeiro lugar, o que mais nos impressiona é a evidente intervenção de um poder, de uma vontade superior, a ação do mundo invisível para salvar a França do fracasso e da morte com o objetivo de estabelecer o reinado de direito. Mostrar-me-ão, talvez, as consequências dessa guerra terrível, as alternativas de sucessos e de fracassos, as horas de angústia e incerteza, quando parecia que o destino se voltava contra nós. Poderão dizer que tais peripécias estão em desacordo com a execução de um plano aprovado pelo alto. A resposta é fácil. Deus deseja que o homem participe da obra divina com seus esforços e sacrifícios. É por esse preço que o progresso humano se concretiza. Porém, chegado o momento, o poder divino se manifestou e o orgulho germânico foi abatido. Daí a súbita reviravolta na situação, a ofensiva fulminante de nossas tropas e a derrota final para o inimigo. Ainda não perdem a atualidade as palavras de Joana d'Arc: os soldados batalharão e Deus dará a vitória. Durante 3 anos, desde 1914, acompanhamos diariamente as etapas da guerra, quanto à colaboração do mundo invisível, e relatamos seus feitos principais em diversos artigos de revistas, reunião, em conselhos, dos grandes espíritos, a busca de chefes militares capazes de receber suas inspirações, a ação permanente das legiões do além sobre os combatentes e a previsão dos futuros acontecimentos. Após a Batalha de Charleroi, quando o exército alemão avançava como uma avalanche e todas as vanguardas de sua cavalaria já penetravam nos subúrbios de Paris, nossos guias nos garantiam que eles não entrariam em nossa capital. Mais tarde, diante de Verdun, na hora em que o inimigo chegava à última linha de fortificações de Souville e de Tavannes, aqueles mesmos guias nos afirmavam que os alemães não tomariam a cidade de Lorena. Da mesma forma, nos momentos mais duvidosos, antes que a sorte dos exércitos estivesse determinada, as predições dos espíritos sobre a nossa vitória final se concretizaram. Entre os soldados muitos perceberam diretamente a presença do invisível, outros tiveram a intuição dessa presença, conforme grande número de cartas, procedentes da linha de frente, confirmam. Entre 1000 exemplos, citemos um, nas suas cartas de guerra, recentemente publicadas, o tenente Masson, embora sem ser espírita, declarava: sinto-me fraternalmente rodeado por invisíveis que me orientam. Todos me dizem que a morte não é tão terrível e que existem coisas que valem mais que a vida. Os jovens, principalmente, estão vivamente impressionados, porque o contato permanente com o perigo e a lição dos grandes acontecimentos lhes amadureceu o pensamento, tornando seus sentimentos mais graves e mais profundos. Eles tornarão a vida civil com noção mais elevada de seus deveres, e a ideia de pátria, tão desacreditada antes da guerra, assumiu aos olhos deles um sentido mais amplo e mais extenso. Sabem que não basta servi-la na guerra, mas também nas horas de paz, em tudo aquilo que possa engrandecê-la, dignificá-la, tornando-a mais respeitada no mundo. Observou-se que as novas classes são superiores, nesse particular, às antigas e que a incredulidade escarnecedora de outrora foi substituída pela confiança e pela fé. As próprias crianças que presenciaram esse imenso drama conservarão dele uma forte impressão que exercerá grande influência em suas vidas.
Se houvesse um ensino popular que viesse completar em todos eles essas felizes disposições, se a bela chama do idealismo fosse acesa naquelas almas, veríamos que, aos poucos, as gerações envelhecidas e decepcionadas, prestes a desaparecer, seriam substituídas por uma nova França, ardente e generosa, possuidora de uma fé patriótica que lhe garantiria efetuar grandes empreendimentos. Atualmente, a França recobra seu posto na vanguarda das nações. Desde 1870, vivíamos vergados sob o peso da derrota. Não podíamos dar um passo no exterior sem que esbarrássemos com as recordações de nossos fracassos, com 1000 causas de amargura e humilhação. Depois veio a terrível crise em que o país poderia ter sossobrado. Todas as faltas e todos os erros se espiam. Durante muito tempo as classes entre nós denominadas dirigentes, carcomidas pelo materialismo e pelo ateísmo, só possuíam como objetivo o dinheiro e o prazer. O proletariado, por sua vez, cioso e vingativo, desejava a conquista do bem-estar, da riqueza e do poder, pela força. Disso resultou a perturbação dos espíritos, a incerteza do amanhã e o princípio da decomposição social. Todavia, quando juntos enfrentaram o perigo e sofreram as provações, os traços de solidariedade se apertaram, ganhando a França uma nova alma. A charrua da dor nela cavou a sua marca e fez brotar as fontes de um poder que ajudará ao seu reerguimento e seu majestoso voo. Para nós se apresenta uma imensa tarefa e para realizá-la é necessária a colaboração de todos, pois já não se trata de fazer concessões, nem de aceitar compromissos, mas de prestar uma cooperação sincera e leal, não podendo nenhuma parcela do povo isolar-se e viver sem as outras. Devemos exigir duas condições ao regime político, a ordem e a liberdade, sem as quais a sociedade não é estável e o progresso não está seguro. Um republicano verdadeiro deve respeitar as opiniões alheias e não querer impor as suas, a não ser pela persuasão, sendo criminosa, nesse domínio, toda e qualquer violência. Porém, somente isso não é o bastante, é preciso que a França recupere seu grande papel histórico, que é o de semeadora e divulgadora de ideias. Ao aureolar sua fronte a vitória lhe impõe, como dívida, guiar as outras nações na sua marcha incerta. Para desempenhar essa grande missão necessita, sobretudo, do pensamento, da convicção elevada, da iniciação na lei dos renascimentos e na comunhão dos vivos com os mortos. Essa comunhão pode tornar-se, na prática, uma fonte de força e de vida moral, porque é pelos esforços comuns dos dois planos, o visível e o invisível, que será realizada a obra regeneradora e a evolução dos seres para estados de maior sabedoria e mais luz. Jovens que lerem estas páginas, a estrada do futuro, larga e bela, lhes está aberta e vocês estão convidados a trilhá-la por todas as vozes da terra e do espaço. Deixem para trás o passado, com o seu fardo pesado de terrores e iniquidades, avancem com passo firme e olhos fixos num nobre ideal. Façam de seus trabalhos e de seus sofrimentos outros tantos degraus para uma subida mais alta. Escutem o apelo das almas invisíveis que lhes dizem: coragem. Trabalhem com fervor na grande obra que cada geração elabora. Antes de vocês, na terra, nós vivemos e sofremos, conhecendo a ingratidão, a zombaria e a perseguição. Porém, vossa hora vos é mais propícia. A nós tocou atravessar os desertos da descrença, vocês conhecerão no oásis as sombras frescas da esperança e os mananciais vivificantes da fé. Colherão na alegria o que semeamos na dor, porque, em meio à tempestade que acaba de desabar sobre nossa pátria, surgiram as forças divinas, atenuou-se a descrença e a inteligência do homem se tornou receptiva para as grandes verdades que regem os mundos. Trabalhai, portanto, jovens. Nós vos inspiraremos e ampararemos. Do luminoso círculo que alcançamos, nós saudamos os novos tempos, os tempos melhores que se anunciam para a França e para a humanidade. 23. A experimentação espírita. Escrita mediúnica. 1. Janeiro de 1919. Nossos contraditores, muitas vezes, gostam de realçar os excessos decorrentes de uma prática experimental incorreta do espiritismo, colocando em destaque as decepções a que ficamos expostos dentro dele. Todavia, elas resultam quase sempre das condições incorretas em que se trabalha e da inobservância das regras estabelecidas pelos espíritos. Quando leem as obras de escritores espíritas, alguns leitores ficam muito impressionados pelos fatos e testemunhos narrados e, animados pelo seu pensamento, acreditam que tais fatos sejam frequentes, numerosos e fáceis de se obter.
deixam de considerar as exigências próprias da publicação que nos obrigam a reunir e condensar, num espaço limitado, fenômenos que, na realidade, se produziram em um período de tempo considerável e em lugares muito distantes entre si. Quando esses leitores se aproximam do terreno experimental, o fazem sem método, sem preparação, desprezando recomendações e precauções essenciais, esquecendo nossos conselhos, cansando-se logo e abandonando a tarefa, quando os resultados não são imediatos. É preciso aprofundado estudo do mundo espiritual para quem quiser orientar-se em meio aos fenômenos, determinando-lhes as causas com exatidão. Há muitíssimos elementos nas forças em ação, durante as sessões, para que experimentadores mal preparados e mal instruídos possam evitar erros e suposições falsas, não sendo prudente admitir nos grupos a não ser pessoas que tenham feito um estudo teórico preliminar, através de uma atenta e refletida leitura das obras especializadas. A lei harmônica das vibrações é a base da comunicação espírita. Sabemos que cada alma é um centro de forças cujas irradiações variam de extensão e de intensidade, conforme sua natureza e seu grau de evolução. A ação da vontade pode aumentar ou diminuir o poder dessas vibrações. Tem uma fotografia onde, sob a influência da prece, vemos os eflúvios irradiados dos dedos do experimentador estendendo-se e recobrindo toda a placa, ao passo que, no estado de repouso do pensamento, os efeitos produzidos são fracos. A vida na carne amortece as irradiações da alma, porém não as elimina. Existem tantas diferenças entre os vários estados vibratórios como as há entre as fisionomias e os caracteres humanos. É necessária, entretanto, certa concordância para estabelecermos relações entre espíritos encarnados. O espírito que deseja comunicar-se deve procurar um médium cujo estado psíquico tenha mais analogia com o seu. Depois, por um adestramento gradual que pode, conforme os casos, abranger semanas, meses e até anos, e com o qual o médium deve cooperar pelo pensamento, pelo desejo e pela vontade, chegará a estabelecer uma espécie de sincronismo. Sendo mal-sucedido, deverá dirigir seus esforços para outra pessoa. A mediunidade mais comum é a da escrita, em suas várias formas. A que se denomina a mecânica nos parece apresentar mais garantias que os outros processos, pois, neste caso, o espírito age apenas sobre o braço do médium sem pressionar o seu cérebro. Realmente, seja intuitiva ou semi-mecânica, a faculdade de escrever admite, inevitavelmente, uma mistura do pensamento do espírito com o do médium. O pensamento do espírito provoca, no cérebro do médium, imagens, expressões e mesmo ideias que lhe são familiares e que são encontradas nas comunicações obtidas. Como se deve fazer a diferença, estabelecendo a parte que corresponde a um e ao outro? É uma tarefa delicada e difícil e que somente eles poderiam realizar. A faculdade da escrita normalmente é precedida por uma fase de exercícios, durante a qual o médium produz movimentos irregulares e traçados ilegíveis, e cuja finalidade é normalizar e disciplinar seus fluidos, adaptando-os às finalidades desejadas. Esse período de preparação, conforme as pessoas, é mais ou menos prolongado. Conheci um oficial de uma repartição que se exercitou diariamente, com paciência, por mais de um ano, obtendo finalmente comunicações seguidas que apresentavam, além de forma elegante, um sentido profundo. A prática dessa faculdade tem o grave inconveniente de proporcionar uma ação pessoal e inconsciente do médium, todavia tal inconveniente diminui com o tempo, acabando por desaparecer quase totalmente. À medida que essa mediunidade se desenvolve, o espírito consegue, cada vez mais, um domínio sensível sobre o cérebro do indivíduo, chegando a eliminar dele tudo quanto não parta de sua própria vontade. Porém, a escrita mecânica continua sendo o meio mais seguro para obtermos provas de identificação e indicações de fatos e datas ignorados pelo médium, numa palavra, os elementos comprovantes que sempre devemos buscar nas comunicações. É permitido a qualquer experimentador trabalhar sozinho todos os dias durante o período de exercícios preparatórios, porém, desde que escreva palavras, frases e mensagens coerentes, convém evitar trabalhar isoladamente, devendo aproximar-se de um grupo bem orientado, que tenha proteção eficaz, e submeter suas produções à análise dos mais esclarecidos. Na solidão e na falta de direção, pode expor-se à influência dos vagabundos do espaço e às suas mistificações, podendo ser vítima de uma perigosa obsessão. Durante muito tempo, nas reuniões que dirigi, acostumei-me a apresentar aos médiuns escreventes um tema que tratariam espontaneamente,
O que eles faziam com abundância de estilo e riqueza de expressões, muito além de seus habituais recursos. É verdade que esses resultados não comprovam, forçosamente, a intervenção dos espíritos. Poderíamos explicá-los atribuindo-os aos recursos profundos e ocultos do médium, a esse estado que alguns psicólogos chamam de subconsciente, quando se revelam conhecimentos, qualidades e poderes que,